vídeo 27 do meu professor de economia. O período do Império compreendido entre 1822 e 1889 foi um período de atraso no Brasil. Eu decidi fazer esse vídeo porque é muito comum ver recentemente nas redes sociais muita gente dizendo que o período de império foi um período de grande prosperidade no Brasil, usando até alguns dados que parecem de mentirinha. E esse revisionismo aí sobre o império é um tipo de fake history que a extrema-direita no mundo atual está usando muito atualmente, que outros exemplos de fake history são falar que não existiu ditadura militar no Brasil, ou que o nacionalsocialismo foi de esquerda, ou então que a principal motivação da guerra civil dos Estados Unidos não foi a escravidão. E também, claro, que o período do Império do Brasil foi um período de grande prosperidade. Aí eu achei até bom colocar a foto uma ao lado da outra, porque por causa desses revisionismos, tanto a bandeira confederada dos Estados Unidos quanto a bandeira imperial do Brasil são bastante utilizadas por manifestações de extrema direita no Brasil, quer dizer, nos Estados Unidos e no Brasil atualmente. E até uma curiosidade, quando terminou a Guerra Civil dos Estados Unidos e o Sul perdeu, alguns sulistas mudaram, adivinhe para onde? Para o país das Américas que ainda tinha escravidão, que era o Brasil, e aí que foram recebidos pelo imperador, e aí eles fundaram a cidade de Americana, perto de Campinas, no interior de São Paulo. Bom, agora aí eu por isso, porque aí para combater esse tipo de fake history que acho tão preocupante que até gente que eu percebo até gente que não é reacionária, mas por ingenuidade, por não ter escutado o desmentido, acaba também acreditando que o período do Império foi um período de grande prosperidade no Brasil. Aí até por isso eu achei muito importante para fazer esse vídeo para esclarecer, porque em outros exemplos de fake history, eu vejo até um grande esforço, não só de gente de esquerda, não precisa nem ser de esquerda para querer combater esse tipo de coisa, mas apenas quem procura buscar um rigor acadêmico, buscando, que querem combater esse tipo de fake history, mas em relação ao Império, eu não vejo um esforço tão grande assim de se contrapor a esses revisionismos. Aí por isso eu achei muito importante fazer esse vídeo para falar brevemente porque o período do Império, que foi compreendido entre 1822 e 1889, na verdade foi um período de grande atraso no Brasil. Bom, vamos começar com escravidão. O Brasil foi o último país do hemisfério ocidental a abolir a escravidão. O Brasil aboliu a escravidão apenas em 1888, enquanto as repúblicas de língua espanhola vizinhas do Brasil na América do Sul aboliram a escravidão no máximo na década de 1850, como é possível ver na figura. Aí as viúvas do Império sempre dizem, bom, mas a família imperial queria abolir a escravidão, o Dom Pedro II queria abolir a escravidão, a princesa Isabel queria abolir a escravidão, e aí quem não queria eram os grandes donos de terra que acabaram contribuindo para derrubar o Império e proclamar a República. Bom, pode até ser verdade que realmente é, esses donos de fazenda do café que não gostaram da abolição sem indenização em 1888 acabaram virando casaca e acabaram até se tornando a favor da proclamação da República no ano seguinte. Mas
eles aderiram a isso só no último momento, porque até antes disso, normalmente era até meio vinculado, assim, ser abolicionista e também ser republicano. E também é importante dizer o seguinte: governante tem que ser julgado por realizações e não só por boas intenções. Ainda que realmente houvesse intenção da família imperial brasileira de abolir a escravidão, temos que admitir, eles foram muito incompetentes, uma vez que todos os países perto e não tão perto do Brasil aboliram a escravidão muito antes. Ponto seguinte: período do Império Brasileiro foi um período de grande estagnação no PIB per capita. Esses dados, assim, não existia estatísticas de contas nacionais no século XIX, todas essas informações sobre PIB per capita são estimativa, mas aí peguei essa estimativa feita no que o artigo que o Escosura chamado When Did Latin America Fall Behind, publicado do National Bureau of Economic Research em 2007. Eu vou colocar até o link desse artigo na descrição. Ele fez estimativa da variação do PIB per capita dos países da América Latina e, e foi possível perceber que no período do Império o crescimento do PIB per capita do Brasil foi praticamente nulo. Teve um crescimentozinho só na década de 1860, 1870, mas fora isso foi um crescimento nulo, enquanto a Argentina e o Chile já estavam crescendo bem mais. E a economia do Brasil realmente deslanchou no chamado período desenvolvimentista, entre 1930 e 1980, que compreendeu tanto o período, o primeiro Getúlio Vargas, depois o período da primeira experiência democrática e depois a ditadura militar. Só que mesmo antes disso, mesmo na República Velha, compreendida entre 1889 e 1930, o Brasil teve um crescimento do PIB per capita maior do que teve no Império. Agora vamos falar de educação. Ao final do Império, a taxa de analfabetismo no Brasil era superior a 80%. E aí, declínio mesmo do analfabetismo no Brasil é, foi só na República mesmo. E isso foi no momento em que alguns outros países, inclusive a nossa vizinha a Argentina, já estavam começando a ter políticas de educação em massa da população. Algo que não, esforço este que não ocorreu no Brasil. E não, e também, então, esse é do artigo do Ferraro de 2002, também vou deixar o link na descrição. E além de isso, e também o analfabetismo alto implicou em baixa participação política, como eu vou falar em breve. Mas ainda continuando a falar na educação, não só a educação primária estagnou no Brasil, como também a educação superior. Enquanto assim, quando começou o Império, em 1822, o número de universidades no Brasil era zero. Quando terminou o Império no Brasil, em 1889, o número de universidades no Brasil era zero. Um número zero de universidades foi criada no tempo do Império. As únicas instituições de ensino superior que existiam no Brasil no tempo do Império eram algumas faculdades de medicina, de direito e de engenharia militar, só que eram faculdades isoladas, não eram faculdades reunidas dentro de uma universidade. Primeira universidade no Brasil foi a Universidade do Paraná, fundada em 1912. Aí depois teve a Universidade do Brasil, que hoje tem o nome de UFRJ, foi fundada em 1920, e aí teve a USP, fundada na década de 1930, tudo isso já no período da República.
Enquanto isso, a primeira universidade das Américas é a Universidade de São Marcos, em Lima, no Peru, que foi fundada em 1551. Agora vamos falar um pouco sobre a participação política. No tempo do Império, lembrando, o Brasil não tinha nenhuma monarquia, não tinha nenhum sistema de monarquia absolutista, igual tinha na Rússia do czar até 1905, e nem um sistema de parlamentarismo em que o monarca era apenas uma figura decorativa, como já existia no Reino Unido naquele tempo. O Brasil era um caso intermediário, talvez parecido com o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, em que o imperador era chefe, era tanto chefe de Estado quanto chefe de governo. Ele tinha poderes, não era só uma figura decorativa, mas apesar disso tinha uma constituição, tinha um parlamento eleito e com o parlamento eleito também tinha um primeiro-ministro, mas como eu falei, o primeiro-ministro era apenas um ministro muito forte, não era o cara que realmente mandava igual no Reino Unido. E o voto no Brasil era censitário, só quem tinha uma renda anual superior a 100 mil réis por ano podia votar. Portanto, como você vê na figura, em 1800, e só homem, e como você vê na figura em 1873, apenas 10,9% da população votava. Bom, aí é possível fazer uma crítica pesada ao Império por causa disso? Não. Aí, nesse caso, seria até injusto criticar o Império por causa disso, até seria um anacronismo criticar o Império por não ter sufrágio universal, porque naquele tempo, sufrágio universal no mundo, só na França mesmo, a partir de 1870, e na verdade era sufrágio universal masculino. Aí se era sufrágio universal masculino, não era tão universal assim. Ou seja, no mundo inteiro tinha algum pré-requisito de renda ou de propriedade para poder votar. Aí a participação política não era aberta a todos os adultos. Ou seja, o que temos que criticar o Império é mais pela estagnação econômica, estagnação educacional, manutenção da escravidão, mas não tanto por ter tido voto censitário e uma parcela pequena da população votando. Bom, mas, porém, entretanto, todavia, algo que podemos criticar sim é que o Brasil andou na contramão da história naquele tempo. Porque, embora a participação política ainda não era para todos, até mesmo na Europa, a tendência no século XIX era sempre ter uma reforma atrás da outra para ir ampliando o percentual da população apta para votar. Por exemplo, na Suécia, o voto era bem censitário no século XIX, pouca gente votava, mas aí foi aumentando um pouquinho, até 1911 atingiu o sufrágio universal. No Reino Unido, 5% dos homens adultos votavam até 1830, aí a partir de 1830 teve uma reforma que passou a ser é, 30%, aí lá para 1860, 1870, 1880, teve outra reforma eleitoral, no qual, a partir da qual 60% dos homens adultos passaram a ter o direito ao voto. Aí já no Brasil, não. É, tinha lá uma participação pequena por causa do voto censitário, mas analfabeto votava. Aí teve a Lei Saraiva, em 1881, que proibiu o voto dos analfabetos. Aí que a participação eleitoral no Brasil caiu de vez.
porque excluiu um monte de gente, ou seja, enquanto assim, tanto no Brasil quanto em vários países da Europa havia o voto censitário, mas enquanto na Europa a tendência era ter reformas para ir ampliando a participação eleitoral, no Brasil houve a redução. Em resumo, não dá para falar que o período do Império foi de grande prosperidade no Brasil, porque houve escravidão em 66 dos seus 67 anos de história, estagnação do PIB per capita, o analfabetismo atingiu mais de 70% dos adultos, nenhuma universidade foi criada, a participação popular na política, que já era pequena, ainda foi declinante. Bom, e aí, como sabemos, em 15 de novembro de 1889, houve o golpe militar que derrubou o Império e proclamou a República. Aí muitos simpatizantes do Império falam que o imperador era amado pelo povo e aí foi uma minoria que derrubou. Bom, é verdade que no golpe da República não houve grande participação popular, isso é verdade, mas também é importante dizer, quando aconteceu o golpe da República, também o povo não saiu na rua para protestar, falar queremos o imperador de volta. Também não, o povo ficou parado assistindo antes e parado assistindo depois. E não tinha Ibope ou Datafolha naquele tempo para saber se a maior parte da população queria continuar o império ou queria a proclamação da república. Mas é importante dizer, quando em 1822 o Brasil ficou independente, o Estado brasileiro foi criado, o povo nunca foi chamado para opinar se ia ter o Império ou a República. Teve Império e ponto final. Aí a única vez que o povo brasileiro foi chamado para opinar se queria o Império ou a República foi no plebiscito de 1993, em que a monarquia foi rejeitada por 86,6% dos votos válidos, ou seja, na única vez que o povo foi chamado para opinar se queria império ou república, a maioria esmagadora optou pela república. Aí, claro, é importante mencionar que em 1993 o povo brasileiro era bem menos dodói do que atualmente, ficou até preocupado se fizer um plebiscito atualmente, talvez se fizer um plebiscito atualmente, e até que a monarquia pode ter até um pouco mais de votos, mas naquele tempo não, e aí, como falei, a única vez que o povo pôde votar, votou pela República. É, e até eu era criança naquele tempo, mas eu lembro de que a opção da monarquia era uma piada. Diziam assim, que se a monarquia ganhasse, o Pelé seria o rei e a Xuxa seria a rainha. E aí eu até postei uma reportagem da Folha, a chamada para uma reportagem da Folha, que quem assina a Folha pode ler, que é historiadores falam que a nostalgia do Império é fantasia reacionária do bolsonarismo. Bom, aí eu, a opinião pessoal minha, eu acrescento, não é nem só fantasia reacionária do bolsonarismo, mas eu acho que também essa nostalgia do Império pode até ser uma coisa meio de um sentimento infantil das pessoas de gostarem de histórias de reis, rainhas, príncipes, princesas. Bom, só não vai ter cavaleiro na história porque já foi no século XIX, não era na Idade Média, mas, né? Bom, e não é só no Brasil que teve que surgiu esse modismo de extrema direita, de ter saudosismo, de um período de monarquia. É, na Alemanha também tem manifestantes de extrema direita que usam a bandeira do Império, que é a bandeira do Segundo Reich, que o Segundo Reich, que aconteceu entre 1871 e 1918, que aí usa aquela bandeira listrada preta, branca e vermelha, que é diferente da bandeira da República da Alemanha, que é preta, vermelha e dourada. E também, assim, esses manifestantes de extrema direita na Alemanha, talvez
eles usem a bandeira do Segundo Reich, até porque lá é crime fazer apologia ao Terceiro Reich. E também lá surge, na Alemanha surgiu essa história aí de que no tempo do Império era melhor também. Aí, quando eu já estava fazendo esse vídeo para desmentir esse saudosismo do Império no Brasil, eu vi que tem um historiador alemão que eu gosto bastante de seguir, que é o Mirko, que ele fez nessa semana um vídeo esclarecendo, assim, meio que criticando essa nostalgia ao Império Alemão. E olha que, assim, a Alemanha progrediu muito mais no Império do que o Brasil progrediu no Império. Até lá é até um pouquinho menos ridículo, assim, essa nostalgia em relação ao Império. Aí são as referências que eu usei, eu também coloquei o link na descrição.